Fala galera, hoje vamos analisar o jogo Anápolis 0, Vila Nova 0, Vila Nova que foi visitar o Anápolis lá no estádio Jonas Duarte e acabou saindo com empate graças a duas defesas milagrosas do goleiro House. Vamos analisar bem os aspectos táticos do jogo, as movimentações, os aspectos defensivos e ofensivos do time do Vila Nova e também fazer uma avaliação individual de cada jogador que atuou nesse jogo. Beleza? Então, sem mais delongas, pessoal, já deixa o like pro Mister para ajudar a alavancar o meu canal, compartilha com aquele seu amigo que é fã do Tigrão e não esquece de comentar qual a sua opinião sobre o jogo e sobre essa análise, beleza? Tamo junto! Então, galera, empate em 0 a 0, sem gols no estádio Jonas Duarte, Vila Nova 0, Anápolis 0, um jogo de alternância ali nos tempos. Primeiro tempo, Vila jogou melhor, chegou mais próximo ao gol e no segundo tempo, Anápolis melhor, Anápolis quase chegou ao gol e graças ao goleiro House que fez uma defesa espetacular, que teve que fazer duas defesas no mesmo lance, salvou o Vila de sair com a derrota lá em Anápolis. Vila Nova que mudou um pouquinho o seu jeito de jogar depois do primeiro jogo, né? Em comparação ao primeiro jogo, o Cristiano, que não joga mais pelo Vila Nova, vai ser vendido, deu lugar ao Ralf, né? Então, o Vila Nova saiu de um 4-1-4-1 e passou a jogar num 4-2-3-1 com Ralf e João Vieira jogando mais como volantes de ofício. O que para mim atrapalhou um pouquinho a saída de bola do Vila Nova. Então o Vila Nova usou e abusou da ligação direta. Thiago Pagnussat, que tem um pouco mais de técnica para sair jogando, fez muitos lançamentos que acabaram não dando em nada. A bola passava pouco pelo meio de campo. Diego Torres até fez uma partida razoável, tentou dar dinâmica ao meio de campo do Vila, mas foi do lado esquerdo em que o Vila chegou com mais perigo com Vinícius Paiva. O lado esquerdo do Vila é um lado em que se usa menos, porque o lateral Formiga apoia muito menos do que o Elias, é quase um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, né? Então o Vinícius Paiva fica um pouco mais isolado. Diego Torres deu apoio ao Vinícius Paiva e chegou com duas oportunidades. Uma em que Vinícius Paiva levou para profundidade, cruzou rasteiro para o Diego Torres, que bateu prensado, a bola saiu em escanteio. E outro em ótimo cruzamento de Vinícius Paiva para Labandeira. Labandeira acabou cabeceando fraco, sozinho, livre de marcação, próximo à pequena área. Cabeceou fraco e Paulo Henrique defendeu. O primeiro tempo o Vila jogou melhor, não deu tantas oportunidades. Creio que o Anápolis nem finalizou no primeiro tempo. Então, defensivamente o Vila foi correto e ofensivamente não foi tão bem. O Vila tentou muito participar do jogo, baixou um pouquinho para receber, mas recebia muita bola de costas, né? Não recebia aquela bola com mais qualidade, não teve oportunidade de fazer um facão para receber uma bola com mais liberdades, que é mais a característica dele, de pegar essa bola mais de frente para o gol. Pegou muitas bolas de costas para o gol, sofreu bastante falta, ficou incomodado de receber bolas apenas de costas, tentou girar, recebia a falta. Então é um jogador que tentou participar muito do jogo, mas não conseguiu desenvolver o seu jogo. Beleza? Segundo tempo, o Vila Nova voltou com a mesma formação, mas caiu muito de qualidade na criação. O Vila só chegava com ligações diretas e acho que chegou só uma vez com perigo com o Diego Torres, que finalizou da entrada da área, sem sucesso no meio do gol, o goleiro encaixou. Quando saiu o João Vieira, que deu lugar a Igor Henrique, eu achei que o Vila Nova iria melhorar na partida, ia ficar um time um pouco mais ofensivo, com Ralf mais como primeiro volante, Igor Henrique e Diego Torres no meio de campo tentando fazer a criação. Mas foi um tiro no pé. Em vez do Vila melhorar e ficar mais ofensivo, deu mais espaço para o Anápolis e o Anápolis tomou conta do jogo, chegou com algumas oportunidades, muito em bolas aéreas, que foi também a grande chance que eles tiveram numa bela defesa do Ralf, que defendeu num primeiro tempo. O jogador atacante do Anápolis cabeceou de volta para o gol e ele com o pé conseguiu mandar para escanteio. E foi isso, 0 a 0, Vila Nova e Anápolis. Vamos falar um pouquinho dos aspectos táticos do jogo e a gente vai usar o quadrinho para explicar isso, beleza? Então, pessoal, falando sobre o aspecto tático do jogo,
o Vila Nova entrou com uma formação diferente, um jeito de jogar diferente em comparação ao primeiro jogo contra o Aparecidense. Nesse jogo contra o Anápolis, o Vila Nova entrou num 4-2-3-1. Já no jogo contra o Aparecidense, o João Vieira fez mais esse primeiro volante e no caso aqui era o Cristiano que fazia dupla com o Igor Henrique no meio campo, fazendo uma linha de 4 aqui no meio de campo e deixando o João Vieira mais como primeiro homem. Mudou muito no aspecto de criação, pois o João Vieira teve que subir um pouco mais para dar opção no meio de campo mais ofensivo e o Ralf ficou sobrando um pouco no meio campo. Na minha opinião, o Ralf sobrou o jogo inteiro. Na verdade, no segundo tempo, quando o Igor Henrique entrou, ele teve a função maior de marcação. Porém, no primeiro tempo, ele ficou um pouco sem função, porque os dois jogadores com muito aspecto de marcador não tiveram tanto trabalho. O Anápolis não ofereceu tanto perigo ao Vila Nova. Então ficou meio que sem função o Ralf. O Ralf não criava, não aparecia tanto para o jogo e também não tinha tanta função de marcar, já que o Anápolis não oferecia perigo. O João Vieira também apareceu pouco para o jogo. Não participou tanto da criação, baixando para fazer essa criação, pois o Anápolis não marcava alto, então quem saía jogando eram mais os zagueiros mesmo. Então o João Vieira apareceu no meio de campo, mas aparecia pouco. Para já aproveitar que eu estou no assunto, vamos falar um pouquinho da saída de bola do Vila Nova, como que aconteceu hoje. O João Vieira subia para fazer uma linha de 4 junto com o Elias, o Diego Torres e o Vinícius Paiva. O Labandeira fazia mais parceria aqui com o Poveda na frente, dando opção. O Ralf sobrava no meio, Pagno Sato na direita, o Alisson Maia no meio e Formiga na esquerda. Como o Anápolis não fazia uma marcação pressão, o Vila Nova tinha liberdade para trabalhar com esses três jogadores aqui. O Ralf, como eu falei, como não tem tanta característica técnica para sair jogando, sobrava um pouco na criação. Essa linha de 4 a bola passava muito pouco, pois era o lugar que estava mais povoado pelo Anápolis. Então o Pagno Sato muitas vezes dava o lançamento para o Labandeira. Deu até certo algumas vezes. Mas quem apareceu muito bem no primeiro tempo foi o Elias, fazendo essa parceria com o Labandeira e também com o Diego Torres. Diego Torres baixou bem pelo lado direito. Na construção, muitas vezes o Diego Torres, ele balançava muito entre os dois lados, aparecia muito bem pelos dois lados. Característica muito boa de Diego Torres, é um jogador bem dinâmico. Apesar dele parecer estar um pouco acima do peso, é um jogador que está sempre correndo numa constante, não dá aquele pique. E o que ele faz muito? Toca e passa, né? Um jogador que dá muita dinâmica, roda bem a bola. Porém, no primeiro tempo, muita bola também no Poveda, que ficou muito de costas para o gol e não conseguiu e segurava a bola, né? Um jogador que estava querendo muito, acho que ele tá muito ansioso para fazer o gol dele, o gol de estreia dele, né? Então ele segurava muito a bola, tentava fazer o giro, tomou muitas faltas. Então não que ele não tenha jogado bem, jogou certinho, mas com muito pouca oportunidade, não acharam ele dentro da área, né? E pelo lado esquerdo, o lado que é um pouco mais fraco do Vila Nova, porque o Formiga quase não sobe, né? Foram onde saíram as melhores jogadas. Quando o Diego Torres baixava aqui para fazer essa construção junto com o Vinícius Paiva, o Poveda vinha mais pro lado esquerdo também e o Labandeira fechava mais na área. Foi numa dessas oportunidades que o Labandeira saiu sozinho aqui para fazer o cabeceio e acabou não conseguindo fazer o gol. Porém, as jogadas de mais perigo saíram dos pés de Vinícius Paiva. Beleza? Vamos voltar aqui para o inicial aqui, para eu explicar como que funcionou no segundo tempo, né? No segundo tempo, voltou com a mesma formação. Como não estava dando muito certo, o que o Rafael Lacerda pensou? Pô, vou colocar um meio de campo que tenha mais qualidade para qualificar mais o meu passe, essa bola passar mais para o meio de campo e chegar com mais qualidade na parte ofensiva. Então ele tirou o João Vieira e colocou o Igor Henrique. E aí a gente volta para o 4-1-4-1, em que o Diego Torres vai ali apoiar mais o lado esquerdo e o Igor Henrique fica mais pelo lado direito. E essa mudança acabou não dando o efeito que ele pensou, que eu acho que ele pensou, né? A gente não pensa com a cabeça do treinador. Mas, na minha opinião, acabou espaçando um pouco o time e dando campo pro Anápolis
trabalhar a bola. O Vila Nova não conseguiu qualificar, Igor Henrique não entrou bem no jogo, não conseguiu qualificar ainda mais a saída de bola e acabou deixando um espaço mais aberto para o Anápolis trabalhar, e o Anápolis tomou conta do meio de campo e do jogo no segundo tempo. Então o que acontece? Creio eu que o João Vieira, como jogou o primeiro jogo inteiro, deve ter sido poupado nesse jogo, né? Pra descansar, né? Pra poupar um pouquinho o jogador. E o Ralf se manteve, já que não atuou nenhum minuto pelo primeiro jogo. Então o João Vieira acho que não foi uma opção tática, porque eu acho que o João Vieira é o titular da posição. Seria a minha escolha, tirar o Ralf e colocar o Igor Henrique logo no intervalo. Até comentei em um grupo de amigos que faria essa mudança. Mas acabou ficando o Ralf e o Vila Nova acabou perdendo mais campo para o Anápolis, dando chances para que o Anápolis fosse mais perigoso. Né? Outras substituições que aconteceram foram a troca dos dois laterais, dos dois pontas, desculpa. Labandeira deu lugar, foi ao Todinho? Ou o Todinho não entrou? Agora não me recordo, tá? Vinícius Paiva deu lugar ao Emerson Urso. E o Diego Torres saiu para a entrada do Dodô. E o Poveda também saiu para a entrada do Bruno Mendes. Sem nenhum destaque para todos eles, porque o setor ofensivo do Vila Nova no segundo tempo não existiu. A única jogada que levou perigo foi com o Diego Torres, um chute da entrada da área, mas nada mais do que isso. O House fez uma excelente defesa e salvou o Vila de sair com a derrota, segundo tempo bem abaixo do Vila Nova. Beleza, pessoal? Então, pessoal, esse empate de 0-0, expliquei um pouquinho para vocês quais foram as mudanças que tiveram no Vila Nova, muito taticamente, né? Então deixa aí o questionamento para vocês deixarem aí nos comentários. Será que o Vila sentiu muita falta do Cristiano nesse jogo? Ou será que foi pela mudança tática do jogo? Qual a formação que você iria preferir? Com o Diego Torres e Igor Henrique logo de início e com o João Vieira de primeiro volante? Ou o Ralf mesmo entrando, o João Vieira descansando com os dois meio de campo, Igor Henrique e Diego Torres? Fica aí o meu questionamento para vocês. Minha opinião é que eu entraria com o Ralf, deixaria o João Vieira descansando e entraria também com Igor Henrique e Diego Torres, ou até mesmo com o Dodô, né? Já que o Dodô jogou só meio tempo no primeiro jogo e preservava um pouco o Igor Henrique. Beleza? Essa foi a minha análise. Agradeço aí a todos. Tamo junto, até a próxima.